Oi, gente linda, estamos de volta. Olha só como é que vocês estão. Estamos de volta com o nosso livro de ciências. Olha só, ainda falando um pouquinho sobre o ar. O ar não é um assunto pequeno, é um assunto extenso, mas não tanto como a água também, que vai chegar depois. Mas vocês lembram que a gente falou sobre o ar e falamos sobre o ar quente, o ar frio, não foi? E paramos aí na página 41. Vamos para a página 42? Na página 42, a gente vai falar sobre alterações da atmosfera terrestre. O que é isso, professora? Vamos dar uma olhada aí. Parece ser uma coisa difícil, mas não é. Vocês lembram que eu passo sempre para vocês um videozinho animado para ficar bem mais fácil a fixação do conteúdo, não é isso? E não vai ser diferente hoje. Vou procurar um videozinho bem legal para vocês se situarem. E agora assistam, gente. Já não comecem a aula dizendo, eu o quê? Qual é a página para poder responder? Não, se vocês não assistirem a aula, como é que vocês vão entender para poder responder? Tá certo? O importante é a gente aprender, como eu sempre digo. O importante não é tirar 10 na prova, mas é aprender, certo? Aí vamos lá acompanhando comigo na página 42. Além do gás oxigênio usado na respiração, o gás carbônico usado na fotossíntese, a atmosfera terrestre apresenta outros gases importantes, tá certo? Certos gases presentes na atmosfera retêm parte do calor que vem do Sol, impede que esse calor retorne para o espaço. Esse fenômeno é chamado de efeito estufa. Evita grandes variações de temperaturas entre o dia e a noite. Então, o efeito estufa ele é bom, mas não exagerado. Então, o que é que acontece? Que possibilita a presença da vida do planeta tal como conhecemos. Um gás presente na atmosfera é o ozônio. Estão lembrados, né? Ela se concentra na chamada camada de ozônio. Localiza-se entre 10 e 50 quilômetros de distância da superfície da Terra. Ela filtra a parte dos raios violetas emitidos pelo Sol e protegendo os seres vivos. Então, olha só, essa camada de ozônio, ela não é ruim não, gente. A camada de ozônio, ela é boa. Então, olha só. O problema é a poluição que tem acabado com a camada de ozônio e que permite os raios virem com maior intensidade e a gente ter aquele calor sufocante que a gente sente por causa justamente dessa violência, olha, justamente por causa dessa poluição do ar e que causa justamente essa, como vocês já ouviram falar muito no repórter, né? Esse buraco na camada de ozônio, tá bom? Então, a gente tem aí a ilustração que está mostrando o calor que retorna para o espaço. Aí a gente mostra o Sol, os raios solares e o calor retido pela atmosfera. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, já que a gente falou sobre a poluição do ar. Poluição do ar é ruim, com certeza. E com ela acarreta bastantes prejuízos para a nossa saúde. Um deles a gente está vendo aí uma criança doente, tá? Precisando aí de oxigênio limpo, puro, porque o que ela está respirando está contaminado com bastante gás carbônico. Lembra que a gente falou que da última aula que o nosso organismo, o organismo dos seres vivos, ele precisam mais de oxigênio do que o gás carbônico, certo, gente? A gente tem que inalar o oxigênio e exalar, tirar o gás carbônico, que não é legal para a gente. Então, continuando a leitura na página 41, então, a poluição do ar. A composição da atmosfera vem sendo modificada pela ação humana, especialmente nos dois últimos séculos. Escapamentos de veículos, como a gente está vendo aí, né? Veículos, chaminés de indústria, como já temos falado, queimadas de florestas e plantações liberam impurezas no ar. São muitas, né? Quantos carros a gente vê por aí? Então, cada um exalando mais gás carbônico. E a gente, né, respirando esse ar poluído. Quando as impurezas ficam muito concentradas no ar, torna-se poluído. Como os ventos movimentam as massas do ar para todo o planeta, os poluentes produzidos em um lugar podem ser levados para locais distantes. Então, você vai responder de que forma os escapamentos de veículos e as queimadas podem causar danos
ao ar. A gente acabou de falar e você vai responder no seu caderno, até porque aqui não tem muito espaço. Aí vamos falar um pouquinho sobre esse aquecimento do planeta, ou seja, esse superaquecimento, esse calor exagerado que a gente sente. E será que é só a gente que sente, só nós seres vivos, seres humanos? Na página 43 está dizendo que as queimadas e os usos dos combustíveis como gasolina, óleo diesel são poluentes no ar. O gás carbônico é um dos gases liberados nessas situações e está se acumulando em grande quantidade na atmosfera. Como a gente acabou de citar, como retém calor próximo da superfície da Terra, o gás carbônico intensifica o efeito de estufa, o que aumenta a temperatura média do planeta. Recentemente, os cientistas têm pesquisado os efeitos do aumento da quantidade do gás carbônico no ar, de maneira a diminuir a emissão dos gases. Então, o que é que está acontecendo? Esse aumento está aumentando a temperatura média do planeta, que tem acentuado o derretimento de placas de gelo no Polo Norte, que são parte importante do habitat de muitos seres vivos, como os ursos polares, certo? Então, justamente com esse derretimento aí, terrível, justamente por causa dessa poluição. Tudo isso, tia, tudo isso e muito mais. Outra coisa bem curiosa que a gente não sabia, muita gente está sabendo agora, que os danos na camada de ozônio também foram causados também há algumas décadas, muito tempo, por cientistas verificaram que a camada de ozônio em parte de regiões do planeta estão ficando menor. Essa diminuição causou a redução do efeito protetor desse gás contra os perigos raios violetas emitidos pelo Sol. Então, se a camada de ozônio aqui ajuda para não ver esses raios violetas, para não causar doenças para a gente, ela vai diminuindo essa camada. Então, a gente vai se prejudicando. Consequentemente, os seres vivos passaram a ficar mais expostos aos raios solares. Por isso que tem que ter o tempo que a pessoa vai ficar exposto, qual o horário, passar protetor solar. Justamente por isso que a gente está vendo. O principal causa dessa destruição do ozônio foi o uso industrial de gases chamado como clorofluorcarbonetos, que é o CFCs. A partir da década de 80, os CFCs começaram a ser substituídos por outros gases inofensivos para as camadas do ozônio. No entanto, parte desse CFS permaneceu por muito tempo na atmosfera. Por isso, acredita que ainda seja necessário alguns anos para a camada de ozônio se recuperar. Mas como se recuperar se o pessoal ainda tem colocado mais poluente? Então, é justamente isso. Atualmente, produtos de aerosol informam no rótulo que não contém mais esse CFS, que como está mostrando aqui, o produto de aerosol. Tá bom? Aí você vai responder na página 43. Por que a destruição da camada de ozônio prejudica os seres humanos e outras formas de vida? Tudo isso aí que a gente acabou de falar, certo? Vamos lá para a página 44 e 45, que aí tem umas atividades bem legais na página 46 e 47, são só atividades. Bora lá terminar essa páginazinha aqui. Cuidados com o ar. Algumas medidas podem ajudar a diminuir a poluição do ar. Uma delas é o uso de filtros nas chaminés, nas indústrias. Esses filtros são estruturas que retêm parte das partículas poluentes que seriam lançadas no ar. Outra também é a redução de automóveis, por isso que às vezes tem automóvel vai com placa ímpar, placa par, justamente para não ter tanto automóvel circulando. É outra medida importante para a diminuição da poluição atmosférica. Isso pode ser feita dando-se preferência ao uso de transporte público ou bicicleta em vez de uso de automóvel. Por quê? Porque se você está usando transporte público, aí 30 pessoas dentro de um automóvel, não vai precisar sair 5 carros, 10 carros. E bicicleta nem se fala, né? Que é menos poluente. A manutenção da cobertura vegetal. Então, em área de florestas e campos, aí, ou seja, parques, espaços,
calçadas. Sempre vocês veem, até as próprias prefeituras, colocam uma planta lá, daqui a pouco tá uma árvore bonita, porque vai ajudar justamente contra essa poluição do ar, e as plantas vão exalar mais oxigênio. Então aí tem a figura A, a figura B e a figura C, né? A primeira é aqui em Recife, certo? A segunda é em Goiás, mostrando uma queimada. A terceira é uma chaminé, né? Lá no Rio de Janeiro, onde é uma indústria. E vocês vão responder. Letra A. Quais fotos mostram a atividade que libera impureza no ar? Tá na cara. Letra B. Qual dessas situações vocês já viram em seu município? Então aí vocês vão responder no caderno, bem fácil e bem pessoal. Na página 45, ela está mostrando um simulado do efeito estufa. Aí, se você tiver esses materiais, você pode fazer em casa, certo? O efeito estufa é um fenômeno natural que permite manter a temperatura da Terra adequada à exigência de vida, né? Não vai ficar nem muito quente, nem muito frio. Para manter melhor esse fenômeno, faça um trio e uma simulação. Você vai precisar de 2 copos com plásticos transparentes com água, uma caixa de sapato, um filme plástico para cobrir, papel alumínio. Aí você vai forrar a caixa interna, como está mostrando aí, e colocar um copo dentro, cobre uma parte de cima com um filme plástico, aí durante 10 minutos deixa exposto ao sol, e também o outro copo. Após 10 minutos você vai colocar o mesmo copo, ao mesmo tempo, uma mão na água que ficou com um copo dentro da caixa e a outra mão na água no outro copo. Aí vocês vão responder qual das duas amostras de água ficou mais aquecida e como você explica essa diferença, responde no caderno. No segundo experimento, para que serve o filme plástico da cobertura da caixa? 3, o resultado do experimento seria o mesmo se você trocasse o filme plástico ou papel alumínio para cobrir a caixa. Olha só, porque o título do experimento é simulando o efeito estufa. Aí você vai responder, você tendo esses materiais em casa, às vezes a mãe tem, né? Plástico filme, tem esse papel alumínio, a caixa é fácil, copo. Aí faz lá pra gente ver o que é a resposta de vocês, tá bom, ok? Vamos lá. E terminando, tem a página 46 e 47 para responder, tá? Então, aí falando sobre o urubu, né? Urubu para atingir as altitudes elevadas, aves grandes como urubu de cabeça preta usa correntes do ar. Ao voar, o urubu abre as asas e sobe sem batê-las. Olha só. Economizando energia, esse tipo de voo é chamado de planado. Responda no caderno. Então, veja só, ele aproveita a corrente de ar. Por isso que a gente vê muito por aí, o urubu passando na frente do avião, pode bater na hélice, né, comprometer a viagem. Mas, olha só, porque ele aproveita a corrente de ar. E não precisa bater as asas, né, porque já tem o ar lá. Então, você vai responder no primeiro, como se forma a corrente de ar, que já está mostrando aí, você vai ler direitinho a trajetória e como o urubu consegue subir sem bater as asas. No segundo, o ar que sai da parte de cima da geladeira não tem a mesma temperatura do ar que sai pela parte de baixo, como vocês estão vendo aí. Assinale a situação em que o homem da ilustração deve sentir o ar mais frio, tá? Olha só. Geralmente é aquela geladora bem grandona, né? Então, você vai marcar o quadradinho dos dois, qual é a que o homem da ilustração deve sentir mais frio, e também conversar com os colegas e elaborar uma explicação para a sua escolha. Conversa em casa, né? E responde aí no livro. Para terminar, tem o terceiro e o quarto. Aí tem uma fotozinha aí mostrando a ação de restauração florestal em Taubaté, São Paulo, ou seja, estão replantando, certo? Além de recompor a vegetação de uma região e a recuperação da floresta, ajuda a diminuir a quantidade de gás carbônico no ar.
Observe a imagem ao lado e responda as questões. Estão lembrados? Por isso que eu digo, muitos municípios, muitas casas, é sempre bom você ter uma planta em casa. Por quê? Porque ela diminui o efeito do gás carbônico e exala mais oxigênio que a gente precisa para sobreviver. Aí você responde na letra A, como as plantas ajudam a diminuir a quantidade do gás carbônico no ar. Eu acabei de falar, não foi? E na letra B, o que provoca o aumento da quantidade de gás carbônico no ar? Tudo que a gente acabou de citar na aula. Letra C, por que importa diminuir a quantidade de gás carbônico no ar? Essa atitude pode ajudar a minimizar qual problema ambiental? Olha, muito importante. E no quarto tem observação a cena de um menino que está fazendo a queimada do monte de lixo, né? Você vai explicar por que essa atitude é prejudicial para os seres vivos que habitam esse local, incluindo o ser humano, que é o próprio ser humano que está fazendo. Aí você vai explicar direitinho e escrever, tá bom? Boa aula, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai começar sobre a água, um assunto muito importante, tão importante quanto o ar, para a sobrevivência do ser humano. Mas a gente vai dar uma paradinha por aqui, porque o assunto da água, gente, é muito bom. O assunto da água é bem extenso, tá certo? Mas aí a gente vai dar uma paradinha, porque depois da água ainda vai ter outros assuntos. Mas eu quero que vocês estejam participando, porque tem o ambiente e a saúde da população. Mas a gente para por aqui na página 47. Até a próxima aula, ok? Fiquem com Deus.